Então, vamos lá. Vamos entrar agora em cálculos químicos. Eu dividi ele em 4 partes, tá? Para a gente poder estar trabalhando. A parte 1, a gente vai trabalhar massas de átomos e moléculas. Eu vou até escrever isso daqui, tá? Então, esse é o conteúdo número 1, tá? Que é o cálculos químicos. O número 1.1, eu gosto muito de fazer isso, tá? Eu gosto de deixar tudo passo a passo, que vai ser massa de átomos e moléculas, tá? Professor, a gente não está conseguindo ver o quadro inteiro, não. Não está conseguindo ver o quadro inteiro? Ou a imagem está fraca? Não está conseguindo porque está cortando. Ou é só comigo? Aqui tá normal. Aqui para mim também está normal. Eu não Tenta consigo. maximizar a tela do vídeo. Clica aí na tela. Esconde aí as pessoas, o chat. Quem tá no telefone, o quadro tá cortando. Então tem que deixar na horizontal, porque o meu telefone está na horizontal e está cortando. O meu Não. também, Tá cortando só aqui, que ó, o o título tá asterisco aqui, ó. cortando. Então é por isso. Não, esse O título tá asterisco aqui. cortando. Tá, massa de átomos e moléculas. Deita o celular aí, que você vai ver que ele vai melhorar. E depois nós vamos para a parte de Avogadro e o mol, tá? Depois nós vamos partir para tipos de fórmulas químicas, ou fórmulas químicas, então são 3 subtópicos, tá? Massa de átomos e moléculas, constante de Avogadro e o mol, fórmulas químicas, e o último subtópico, é o quarto, nós vamos falar sobre estequiometria, tá? A parte de estequiometria é o grande tchan, é onde está as questões de vestibular. Tá? Então, nós vamos aprender aqui a basezinha de cálculos químicos para poder chegar na estequiometria e ver como, de fato, cai no vestibular. Tá? Quem não está conseguindo, só fixarem na tela. Isso, só fixar eu na tela aí que vai aparecer somente o vídeo. Aí não vai ficar dividindo a tela com outras informações. Tá? Então, beleza, pessoal. Nós vamos aqui para massa de átomos e moléculas. Eu vou tentar, já é 10h30, eu falo muito, eu tenho esse defeito, mas vamos tentar ser mais objetivo. Para a gente entender sobre massa de átomos, eu tenho que tentar fazer uma comparação para você entender o que é medida de massa. É que o quadro é pequeno, porque está sendo cortado mesmo, sabe? Já falaram aí, deita o celular no meio, deita o celular que vai aparecer a tela inteira, tá? Fixa eu na tela, fecha o chat, assim, encosta, que você vai ver que vai maximizar a tela para você, tá? Tá aparecendo cortado no computador, tá lascado. O computador não tem jeito de deitar, não, né? É difícil. Eu confesso que eu não sei nem dizer como é que faz para resolver. No meu tá parecendo normal e eu tô no computador também. Eu tô com o computador e o celular, para ter certeza que não vai ter tanto problema. E tanto no computador quanto no celular, ó, tô olhando pro computador, tá normal. Aparecendo o quadro inteiro. O celular também tá normal. Mas vamos lá, vocês vão descobrindo aí como é que faz. Mas escutando aí, vocês vão aprendendo e depois vai ficar a gravação, vocês entram no vídeo de novo. Mas bora lá. Para a gente falar sobre massa, nós temos que entender o seguinte. Massa é uma medida de objetos, de matéria. E é uma medida relativa. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho 65 quilos, 66 mais ou menos, tá? Como assim 66 quilos? É porque é o seguinte, lá nos primórdios, alguém pegou um determinado objeto e falou assim, ó, a massa desse objeto nós vamos chamar de 1 quilo. Então, quando eu digo que eu peso 66 quilos, é porque eu tenho a massa 66 vezes aquela massa que escolheram como um padrão de comparação. E todo mundo, eu, você, sua família, todo mundo é comparado ao mesmo padrão na medida de massa. Então, você que pesa 80 quilos, é porque alguém escolheu um padrão de comparação e chamou ele de quilo. E você, ao pesar 80, 80 vezes esse padrão. Tá? Antigamente era muito fácil entender isso. Na prática, existia uma balança de 2 pratos. Tá? Então, o que acontecia? Você colocava aqui o peso padrão, por exemplo, você chegava aqui e colocava, vamos fazer o seguinte, colocava um saco de arroz aqui, não sei qual é a massa desse arroz, colocava uma quantidade de arroz num prato. No outro, você vinha e colocava o peso, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Aí, na hora que o prato ele ficava equilibrado, na mesma altura,
significa dizer o seguinte, ó, aqui eu coloquei 3 quilos, que é o padrão, e o arroz ficou equilibrado, então porque a massa do arroz equivale a esses 3 quilos, então tem 3 quilos de arroz. Então se eu colocar um saco de arroz e colocar o peso de 1 quilo padrão aqui e equilibrar, é porque tem 1 quilo. Então é uma medida comparativa. Pronto, essa é a primeira informação que você tem que ter, tá? Agora é o seguinte, para mim medir átomos, a massa deles, átomos é um objeto muito pequenininho. Não dá para mim poder medir a massa dele usando esse padrão que foi estipulado, que é chamado quilograma. Não tem como usar ele. Por que, professor, não tem como? Porque o átomo, por ser tão petititinho, não teria como você poder comparar algo que nem seu olho vê com uma massa grande de 1 quilo. Fica muito desproporcional. São dois universos diferentes, porque o átomo ser muito pequenininho, a gente diz que é um mundo microscópio. O quilo, que é o padrão, geralmente todos os objetos que dão 1 quilo são objetos que a gente consegue ver. Então é um mundo macroscópico. Então, por exemplo, 1 quilo de arroz você consegue enxergar, 1 quilo de algodão você consegue enxergar, 1 quilo de terra você enxerga. Agora, um átomo, uma molécula, não dá para enxergar, são muito pequenos. Então, teve que criar um outro padrão, tá? Para comparar e medir a massa de todos os átomos. Então, essa parte é um pouquinho chata, mas nós temos que passar por ela. Vamos rápido, professor. Qual que é esse padrão? Chega de lero-lero. Eles definiram alguma coisa, algum objeto para poder comparar com os átomos e fazer a medida das massas deles. Então, quando eu pego o ar de flúor, o ar de hidrogênio, o ar de oxigênio, eles têm massas comparado a um determinado padrão. Qual é esse padrão? Pronto. Acredite se quiser, eles pegaram o átomo de carbono, letrinha C de carbono, número 6. Esse átomo de carbono tem número de massa 12. Vocês aprenderam isso no primeiro ano. Aqui é número atômico, que é número de massa. Aqui é Z, que representa o número de prótons, né, o número atômico. Aqui é A, o número de massa, somatório de prótons mais nêutrons. Porque um átomo, basicamente, ele é formado de 3 coisas: prótons, nêutrons e elétrons. E quando a gente fala sobre as partículas que têm massa, o elétron é excluído. O elétron ser tão piquititico ainda, a massa dele é tão desprezível que a gente considera como se ele não tivesse massa. E no final da história, das 3 peças que um átomo é feito, só nêutrons e prótons têm massa. Então, quando a gente fala sobre número de massa, é a contagem dos pedacinhos do átomo que tem massa. Ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons, excluído o número de elétrons, tá? Então, se ele tem 6 prótons e o número de massa dele é 12, aqui significa que eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. Só recapitulando lá no primeiro ano, você aprendeu isso lá dentro de modelos atômicos, quando você ouviu falar sobre o modelo atômico de Rutherford, Ernest Rutherford. Pronto. Eles pegaram o átomo de carbono, que tem número de massa 12, então eu vou desenhar esse átomo aqui, uma ilustração, obviamente, redondinho, porque ele é esférico, né, segundo Dalton, né, e essa informação ela é utilizada para a gente poder entender de uma forma bem mais simples. E esse átomo ele foi dividido exatamente em 12 pedaços, tá? Então, eu estou pegando aqui uma pizza e estou fatiando ela em 12 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. E aí, acredite se quiser, esses cientistas, vocês acreditam não, mas eu acho que eles usam droga para poder pensar numa coisa muito esquisita, mas eles pegaram uma fatia desse ar de carbono e falaram assim, ó, esse aqui é o objeto que nós vamos usar para comparar a massa dos outros átomos. Gente, fala se isso não é esquisito, para chegar numa loucura dessa, a pessoa deve estar bem drogada, não tem outra coisa para me pensar. Então, o que acontece? Essa fatia do átomo de carbono 12, nós chamamos isso de 1U, uma unidade de massa atômica. Em vez de ser 1 quilograma, que seria o padrão nosso, né, para medir as massas do mundo macroscópico, a gente vai utilizar o U. Então, essa aqui é o objeto que tem a massa padrão, 1U, tá? Então, esse 1U, você vai ver isso no livro, na apostila, no vídeo aula, vai estar escrito isso aqui, ó. 1U, isso é igual a 1/12 do átomo de carbono 12. Você vai ver desse jeito, assim, escrita essa informação, tá? Pronto. Mas saiba que é essa
esquisitice que foi feita, tá? Só para você ter noção de tanto que esse U é pequenininho, que essa fatia do átomo de carbono é pequena, um U equivale a 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas, tá? Gente, é pequeno demais, é muito pequeno, tá? É uma massa insignificante para nosso mundo macro, tá? 1 a menos 27, não sei se vocês estão enxergando. Opa, eu quebrei aqui o pincel. Só para que você tenha uma determinada noção de tanto que o átomo é pequeno e essa fatia é pequena, só para você ter essa noção, se aqui fosse 10 a menos 3, a gente ia falar que isso aqui seria gramas. Se fosse 10 a menos 6, seria miligramas. Se isso aqui fosse 10 a menos 9, seria micrograma. Gente, micrograma é uma coisa pequena demais. É muito difícil medir micrograma de alguma coisa. Tá? Quem trabalha em farmácia, fazendo medicamento, ou em laboratório de análises químicas, que tem que medir micrograma, é um trabalho lascado, tá? Tem que usar balanças altamente sofisticadas. Se aqui fosse 10 a menos 9, a massa já seria muito pequena, porque seria microgramas, tá? Microgramas. Um troço é menos 27. Quando eu comparo o padrão quilo e o padrão U. Só pra você ter noção, tanto que o padrão U é pequenininho, tá? Então, ele foi escolhido de uma forma meio louca, né? Os caras lá drogados, doidão, escolheu, ó, esse aqui é o padrão que nós vamos usar para medir a massa de todos os átomos que tem no universo. E aí eu vou conseguir dizer a massa de todo mundo, tá? Dos átomos. Pronto. Tá? Então é bem pitititico isso aqui. Pronto. O que você tem que saber sobre isso? Professor, como que a gente vai poder medir a massa dos outros átomos, sabendo que esse padrão aqui é muito pequeno? Porque, por exemplo, a medir a minha massa, eu subo na balança de uma farmácia. Né? Ela faz para mim o cálculo, é digital, mas antigamente tinha aquelas balanças que tinha lá, né? Era analógica, era mais fácil você ver. Acho que até na farmácia Santiago, se eu não estou enganado, tinha quando era menino, tá? Lá tinha essa balança. Santiago era na rua Sérgio Lhoa, descendo ali a avenida, perto do semáforo. Lá tinha a balança que você conseguia ver até o pêndulo subindo. Quando você subia na balança, o pêndulo ele era erguido. Mas, enfim, como que a gente vai, qual equipamento vai conseguir colocar num lado os padrões e no outro o átomo que você quer saber a massa? Nosso é balança. E para os átomos é balança também? Não. Para medir a massa de todos os átomos, usando esse padrão aqui, só a título de informação, tá? Utiliza-se um equipamento que chama-se espectrômetro, tá? Espectrômetro de massa, tá? Então é só título de informação, fica preocupado, não, ninguém vai cobrar isso para você, nem prova, nem vestibular, não. Mas pode ter isso no enunciado lá. Esse é o equipamento. Basicamente é mais ou menos o seguinte: o equipamento ele atira o átomo ele é jogado numa velocidade e um campo magnético empurra ele. E aí, dependendo da força que o campo magnético empurra, ele consegue te dizer qual é a massa deles, tá? Esse é o espectrômetro de massa. Não precisa saber como é que ele funciona, não, essa é só curiosidade. Então, é um equipamento super caro, tá? Isso aí é 300 mil para cima. Ainda mais agora que o dólar tá lá quase R$6. Isso daí deve estar lá por, sei lá, 700 mil reais um equipamento desse daqui, tá? Tem sofisticado. Mas, enfim, vamos pegar exemplo. Aqui dá para vocês enxergar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o átomo de flúor, professor. Um átomo de flúor, ele tem 9 prótons no núcleo e tem número de massa 19. Quando eu pego esse átomo de flúor, coloco ele no espectrômetro de massa, o espectrômetro de massa vai comparar a massa dele com o padrão, para ver se dá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Ou seja, esse cara tem massa o dobro, o triplo, 10 vezes mais, esse cara que vai dizer. Se fosse uma balança, por exemplo, eu entrando na balança, a balança me falava assim, ó, você tem 66 vezes mais massa do que o padrão que nós trabalhamos, que é aquilo. Aqui, só para você ter noção, quando joga um espectrômetro de massa, ele vai te dar o valor de 18,9984U, tá? Eu quero, isso é bem básico, pessoal, mas eu quero sem correria para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito. Pronto. Professor, a massa do átomo de flúor, esse número feio aqui, essa é a massa dele. Massa real, verdadeira, medida lá no espectrômetro de massa, tá?
Poxa, mas nós vamos ficar trabalhando com 1, 2, 3, 4 casas decimal? Você acha que nós vamos? Primeiro, vocês estão no ensino médio. Vocês não têm aqui o interesse de ser químicos, senão seriam técnico em química, né? Ou, sei lá, se você quiser fazer o superior em química, você vai ter um momento, mas no momento é ensino médio que nós estamos tendo aqui. Então, eu vou falar a verdade, nós não vamos usar a massa atômica toda toda essa precisão aqui, não. A Maria, fazer conta com 4 casas decimal, misericórdia, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar. Então, qual que é a massa do flúor que nós no ensino médio utilizamos? 19U. 19 unidades de massa atômica. Aí você pode falar assim, nossa, mas essa engenharia toda para explicar, para falar que a massa do flúor é 19. Eu já sabia, porque está lá escrito 19 lá, ó, o flúor é 19, a massa dele é 19. Aqui está um grande problema para vestibular. Tem que ter atenção. Aqui, pessoal, é número atômico, tá? A gente chama isso aqui de Z, que é 9 para o flúor, tá? Ah, o símbolo ali tá na frente. Eu escrevi Z aqui, tá? Esse é o Z, tá? Que é o número atômico. Aqui, isso aqui é o número de massa, que a gente representa pela letra A. Número de massa. Agora, isso aqui, que tá escrito 19U, isso aqui já é massa, tá? E como é massa de átomos, é massa atômica. Então, aqui eu tenho a massa atômica, aqui eu tenho o número de massa, e aqui eu tenho o número de prótons. Deixa eu só escrever esse Z direitinho aqui. Pronto. Professor, mas eles não são iguais? São numericamente iguais, porque nós estamos aproximando. Eu coloquei aqui uma seta de igualdade e um tio em cima, significando que isso aqui é aproximadamente 19. E a gente vai usar o 19 mesmo, lógico. Tá. Só que tem um detalhe. Aqui é 19U. E aqui não tem unidade. A grande diferença, ou melhor, as duas grandes diferenças entre o número de massa e a massa atômica é que o número de massa não tem unidade, gente. Ela é somente uma contagem. Por exemplo, ó, eu tenho 1, 2 e 3 pincéis. 3. Qual o número de pincéis? 3. Não precisa escrever a massa. Não vou lá. Eu tenho 3 quilos de pincel, eu tenho 3 centímetros de pincel, eu tenho 3 graus de pincel. Não. Tenho 3 pincéis, não tem unidade. É só uma contagem. Isso aqui é só uma contagem. Significa que o flúor tem aqui, ó, 9 prótons mais 10 nêutrons. Simplesmente contagem de peça. Agora, esse valor aqui não. Isso é um dado experimental. Eu tive que pegar o A de flúor, colocar dentro de um equipamento, submeter ele a um experimento para tirar a informação, que é esse valor, só que eu estou arredondando para isso daqui. Pronto. Então, a grande diferença é esse não tem unidade e esse tem unidade. A segunda diferença, isso aqui é um número teórico, é só contado. Esse aqui é um número experimental. Pronto. Alguém me perguntou aí, professor, o que é MA? Massa atômica, tá? Então, eu falo assim, a massa atômica do átomo de flúor é igual a 19U. A número de massa do flúor, deixa eu colocar aqui, número de massa, entre parênteses, F, que é o flúor, é 19. Não tem unidade, gente, pelo amor de Deus, tá? Beleza. Agora, vamos combinar com nós, depois de toda essa explicação que vão facilitar. Professor, foi acidental o número de massa ser 19 e a massa atômica ser 19? Não, é uma coincidência. Sempre o número de massa é o número inteiro, tá? Sempre inteiro. A massa atômica é sempre decimal, só que a gente arredonda para o número mais inteiro, o inteiro mais próximo. E aí significa dizer o seguinte, que quando você arredonda, os dois se tornam numericamente iguais. Os dois se tornam numericamente iguais. Então, olha só, para poder dizer melhor, com outras palavras, o que eu estou querendo falar para vocês. Vou pegar aqui outro elemento, ou melhor, outro átomo. O alumínio, 13, 27. 13 prótons, número de massa 27. Professor, se a gente pegar o A de alumínio, colocar no espectrômetro de massa, medir a massa dele, qual o valor que vai dar? Ó, eu não sei de cabeça, não. Brincando, eu até sei. Vai dar um número feio. Vai dar um número lá. Mas eu tenho certeza que na hora que aproximar, vai ser quanto?
27U. Ah, então eu posso ter a liberdade de, quando me der um átomo, eu pegar o número de massa dele e converter para massa atômica só colocando U na frente? Pode. Mas qual que é a massa atômica real? Se você fosse no equipamento, esse valor seria 26,9895. U seria esse. Só que arredondar, 27. Dica: não se preocupe com o número verdadeiro, esse número que é com toda a precisão. Mas saiba que ele exista. Se por acaso você vê isso em algum exercício de vestibular aí, algum exercício de apostila, eu já te contei a história. Só que nós vamos utilizar sempre ele arredondado. Tem livros que nem vai te contar. Vai fazer isso daí, tá? 27. Perfeito? Agora vamos lá, professor. Por que esse 27U? O que significa? Significa o seguinte, olha, só para vocês entenderem melhor. Se nós pegarmos aquela balança de 2 pratos que eu falei para vocês, e eu colocar um único átomo de alumínio num dos pratos, eu coloco aqui o A de alumínio. Pronto, ele é redondinho, ele fica aqui. No outro prato, para que esse prato equilibre, ó, o alumínio está aqui, ó. Ele está pesado, vai descer. Eu tenho que colocar no outro prato 27 pedaços de pizza do átomo de carbono para ele equilibrar. Na hora que eu colocar os 27, ele vai equilibrar e vai ficar assim. Então, significa que o átomo de alumínio tem massa 27 vezes mais do que esse pedaço de pizza aqui, ó, que é o carbono, tá? Isso que significa isso, tá? Então, quer dizer que o A de flúor, que tem 19U, se você colocar um A de flúor de um lado, você tem que colocar 19 pizzas do outro para equilibrar. De modo que a massa de um átomo de flúor é 19 vezes essa fatia aqui. Tranquilo, pessoal? É isso que significa. Não vai ter vestibular perguntando para vocês, assim, cálculo sobre essa massa, isso aqui não, tá? Mas você está entendendo o que é a massa atômica. Porque se eu não te contar isso, você vai achar que o número de massa e a massa atômica é a mesma coisa. E não é. Não é a mesma coisa. Isso é contagem de prótons e nêutrons. Isso aqui é medida experimental utilizando o padrão que é 1/12 do átomo de carbono 12, tá? Porque o padrão não é o próprio átomo de hidrogênio. Ele já foi o átomo de hidrogênio, tá? E eles alteraram o átomo de carbono. Eu vou te dizer que eu não sei exatamente o que os fizeram mudar de padrão, mas já foi utilizado o átomo de hidrogênio. Ele foi o primeiro a ser utilizado. Mas desde então, há mais de uns, se eu não me engano, até uns 100 e poucos anos, tá? É utilizado o padrão de carbono, tá? É ele que é utilizado. E tem que ser o carbono 12, pessoal. Tem que ser o carbono 12, tá? Ah, existe outros carbonos? Esse é o assunto. Massa de átomos e moléculas nós estamos. Falei agora só sobre massa de átomos. Alguém sabe me dizer o que é um elemento químico? Na tabela periódica, ela é a organização de átomos ou de elementos? O que é elemento químico? Fala sobre átomo e elemento. Gente, na verdade é o seguinte, para vocês entenderem. Quando você pega o átomo de carbono, como é que eu sei que o átomo é o átomo de carbono? Vamos supor que eu vou lá no sacolão. Tem vários átomos lá para me pegar. Como é que eu sei que aquele átomo é de carbono? Pronto, ele tem que ter lá, letrinha C, carbono, e ele tem que ter 6 prótons no núcleo. Em outras palavras, todo átomo que tem 6 prótons no núcleo é átomo de carbono, tá? Bom, agora, vai existir mais de um tipo de átomo de carbono. O mais conhecido, o mais importante, é o que tem número de massa 12. Só que existe, por exemplo, um outro que também está famoso, que é o átomo de carbono de número de massa igual a 14. Ah, tem 2 tipos de carbono? Na verdade, tem mais de 3, tá? Nossa, mas eles são exatamente o mesmo átomo? São, porque o que diz que os átomos, eles são iguais, não. Eles são de fato de carbono, é o número atômico. Se tem o mesmo número atômico, o mesmo de prótons, acabou, tá? É o número mais importante de um átomo, o número de prótons. Agora, eles têm uma diferença. Ele como se eles fossem irmãos gêmeos. Esse aqui é 12.
Esse tem 6 prótons mais 6 nêutrons. Esse de baixo aqui tem 6 prótons, que está informado aqui, mais 8 nêutrons, tá? Então quer dizer que esse daqui tem 6 nêutrons e esse tem 8. Tem 2 nêutrons a mais. Isso. Mas o fato de ter 2 nêutrons a mais não o faz não ser átomo de carbono? Não. Vamos dizer assim, é como se esse aqui fosse o átomo de carbono mais magrinho, porque o número de massa dele é 12, e esse aqui fosse mais gordinho, tá? Por quê? Porque ao pegar o átomo de carbono 12, a massa dele vai dar 12U. A massa que tem o número de massa 14 vai dar, arredondando, 14U. Então esse aqui é mais pesado, esse aqui é mais leve. Então esse é mais magrinho e esse é mais pesadinho, mas ambos têm 6 prós no núcleo. Ambos são átomos de carbono. Por isso que precisa do conceito de elemento, porque aí eu falo assim, ó, os dois pertencem ao mesmo time. Qual time? Carbono. No time do carbono, existem 2 tipos de jogadores, o carbono 12 e o carbono 14. Então, o que é elemento, professor? Elemento é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Então, quando eu falo elemento carbono, eu estou me referindo a qualquer átomo de carbono. Pode ser o 12, pode ser o 14, pode ser o 13, pode ser o 15. Não tem problema. Então, ele é uma representação de todos os átomos. Você aprendeu isso no primeiro ano. Sabe como é que isso chama? Você aprendeu lá no primeiro ano como isótopos. Isótopos. Você aprendeu sobre isso lá no primeiro ano? Isótopos são iso igual topos, estão no mesmo lugar na tabela periódica. É isso que significa. E eu destaquei o P aqui por quê? Porque são átomos que têm o mesmo número de P, prótons. Então, os dois são isótopos. São átomos que têm o mesmo número de prótons. Só que esse é um, esse é outro. Mas ambos pertencem ao mesmo time, que é o time do carbono. Ou melhor, ambos pertencem ao mesmo elemento, que é o elemento carbono. Então, você pode substituir a palavra elemento químico por time ou por espécie, pegando a biologia emprestada. Por exemplo, a gente pode falar assim, ó, esse carbono e esse de cá, o de cima e o de baixo, pertencem à mesma espécie. Qual o nome dessa espécie? Carbono. Só que nós não usamos a palavra time, nem usamos a palavra espécie, usamos a palavra elemento. Esse e esse pertencem ao mesmo elemento, o elemento carbono, tá? Perfeito? Aí você pode me perguntar assim para mim, professor, só que lá na tabela a gente organiza elemento, não é? Porque é a organização periódica dos elementos. É sim. E eu já percebi que lá na tabela, a massa que é colocada não é redondinha, bonitinha, como o senhor colocou. Ela tem alguns que não tem números decimais lá, é verdade. Vou pegar o cloro, que é o mais famoso, mais simples para a gente aprender. O cloro, elemento cloro, C e L, tá? Para quem não está entendendo minha letra. Então, a sigla do cloro é Cl. Quem é o elemento cloro? Todos os átomos que tenha 17 prótons no núcleo. Qualquer átomo que tiver 17 prótons pode vir que pertence ao time do cloro, ou seja, ao elemento cloro, todos, tá? Agora, existe na natureza quantos tipos de cloro? Existe só 2, tá? Só 2 tipos de cloro. Primeiro, vai existir o cloro que tem 35 como número de massa e vai existir o cloro que tem 37 de número de massa. Só tem esses dois, no universo inteiro, tá? Você nunca vai encontrar no universo átomo com 17 prótons e que tem número de massa diferente desses dois. Por quê? Porque já foi procurado e não achou mais. Aliás, pode até ser que ache, né? E se achar, vai ter que revisar a literatura, vai ter que modificar as informações. Mas os cientistas até hoje só identificaram no universo 2 tipos de cloro, tá? O cloro 35 e o cloro 37. Perfeito. Bom, mas e o elemento, professor? O elemento que a gente representa na tabela periódica, ele vai em formação do número de prótons. E ele representa os 2 tipos de cloro, não tem problema, porque olha só, tanto o cloro de cima quanto o cloro de baixo tem o mesmo de prótons. Então, na hora que eu coloco o número atômico do elemento cloro, não tem briga, 17. Ou seja, o 17 do elemento representa o 17 do cloro de cima e do cloro de baixo. Beleza. Agora é o seguinte, e qual é a massa, qual que seria a massa do cloro elemento? Um é 35 e o outro é 37.
tem que ir uma informação só. Eu ponho o 35 ou ponho o 37? Eu vou agradar o de cima ou vou agradar o de baixo? O que acontece? Os cientistas, o que eles fizeram? Eles fizeram a média ponderada do de cima com o de baixo. Ou seja, é uma média, vai estar entre um e o outro, mas não é a média simples. Porque se você fizesse 35 mais 37 e dividisse por 2, daria 36. Ah, então é só falar que a massa da espécie é 36. Não. Mas como é que é feito? É feito levado em consideração quanto que existe desse e quanto existe do outro. Ou seja, porque se existir mais cloro 35 do que cloro 37, o número que representa a massa do elemento tem que se aproximar de quem tem mais. É como se fosse uma democracia, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo para saber qual é a massa do elemento, tá? A massa do cloro, 35 de número de massa. Se eu pegar esse átomo e colocar ele no espectrômetro de massa, vai dar um número muito próximo de 35. Então é 35U. O cloro tem número de massa 37, se eu colocar ele no espectrômetro de massa, vai me dar uma massa que arredondada é 37. Lembra, eu tô fazendo isso aqui já, de cara, ó. Ensino médio, você está liberado para fazer isso. Então, a massa dele é 35U e o do outro 37U. E como é que eu faço a média? Simples. Eu vou colocar assim, ó, a massa atômica do cloro vai ser igual. Primeiro, 35U, que é a massa do primeiro. Os cientistas descobriram que existe 75% do de cima e existe 25% de baixo. Ou seja, de todos os cloros que existem no universo, 3/4, ou seja, 75%, é o cloro 35, e 1/4, ou seja, 25%, é o cloro que tem a massa atômica 37. Aí eu vou fazer o seguinte, vai ficar 35, eu vou até tirar essa letrinha U para fazer conta, vou multiplicar por 75, mais 37 multiplicado pela porcentagem dele, 25. Então, ou seja, o que você vai fazer? A massa do primeiro vezes a porcentagem dele, ou seja, a abundância dele, mais a massa do segundo vezes a abundância dele, que é 37 vezes 25, 35 vezes 75. E aí você vai dividir isso aqui tudo por 100%, tá? Aqui é 75%, 25%, e eu divido 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 dividido por 100, isso aqui vai me dar 35,5U. E essa aqui é a massa atômica do elemento cloro. Então, o elemento cloro, nem vou colocar aqui em cima para não confundir com o número de massa. O elemento cloro, ele tem uma massa de 35,5, tá? Pronto, essa história toda é para quê, professor? Eu vou te falar o seguinte. Um cientista, quando ele vai pegar um átomo de cloro, então sempre em porcentagem, né? Estará em porcentagem. Não, calma. Em porcentagem, a abundância, tá? Professor, A abundância. A massa atômica sempre vai estar em U. A massa do primeiro é 35U, do segundo 37U, e a massa do elemento é 35,5U, tá? Pronto. Um cientista vai pegar um átomo de cloro para fazer uma molécula, fazer alguma coisa. Ele não precisa ficar olhando, eu tô com um átomo de cloro que é o 35, que é o 37. Ele pega as cegas, sem olhar para quem. Eu peguei um átomo de cloro aqui no meio do pacote de cloro, fui lá e peguei um átomo. Ele vai, então, usar a massa de 35,5. Ele usa a massa do elemento. Tá? Por quê? Porque na hora que ele pega um cloro, no meio de todos os cloros, existe 75% de chance de pegar esse e 25% de pegar o outro. Então, a gente já usa essa massa calculada. Ou seja, a massa que a gente vai usar é 35,5, a massa média, tá? Essa porcentagem tem que ser informada, tá? Você não tem como saber ela, não. Pode ficar tranquilo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, nas questões de vestibulares, eles te dão todas as informações. Só uma que eles não te dão, que é a resposta. Então, para você chegar nela, tem que ter as outras informações. Porque se tiver faltando dois dados, aí fica lascado. Né? É difícil. Então, na verdade, eles te dão todas as informações, tá? Possíveis, menos uma, que é a resposta. Então, por exemplo, se ele quer saber a massa do elemento cloro, ele tem que me informar
qual é as porcentagens e essas massas. A única informação que ele não vai me dar é a resposta, que é a massa do elemento cloro, que é 35,5, tá? Então, a gente vai usar, você pode olhar a tabela periódica, essas do ensino médio. Se você usar as tabelas periódicas igual as que eu tenho aqui, vai ter mais casas decimais, tá? Por quê? Porque aí eles não usaram 35 arredondado nem 37. Pelo amor de Deus, nós estamos no ensino médio, eu não vou usar aqui 34,9749 e não vou usar aqui 36,8994, tá? Não dá. Eu já arredondei. Esses 37,1 já é um número arredondado, mas nós vamos usar arredondado mesmo. E isso aqui também. Por isso que dá 35,5, que é um número até bonito. Mas se for olhar na tabela aí, vai dar 35,457, alguma coisa, tá? Mas, enfim, o que você tem que saber é o seguinte. A massa da espécie, a massa do elemento, a massa, o valor que representa todos os cloros é 35,5. Pronto. E a gente vai usar ele, tá? A gente vai ver, quando eu for calcular a massa de uma molécula que tem cloro, a gente usa 35,5, tá? Então, a diferença da massa do átomo é que eu estou calculando a massa de um único átomo, de um indivíduo. A massa do elemento, eu estou calculando a massa da população toda que pertence àquela espécie. E eu estou dando um valor médio, tá? Um valor que representa todos os tipos de átomo daquele mesmo elemento químico, tá? É isso que significa. Vamos para a massa de moléculas, que é rapidinho, ó. Molécula, a gente vai escrever assim, ó, H2O. Eu acho que vocês já aprenderam isso lá no primeiro ano. Isso aqui é uma forma de eu me referir à molécula de água, tá? Em vez de eu escrever AgUA, água, eu vou escrever um H, um 2 e um O. Por quê? Porque essa molécula, vamos dizer assim, esse objeto, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Você até aprendeu que está assim, ó, o A de oxigênio é ligado com um de hidrogênio e outro. Esse é o objeto que nós chamamos água, tá? H ligado ao O, ligado ao outro H. Só que, mesmo escrever assim, é grande, né, gente? Ela gasta muito papel, gasta muita tinta, não? É melhor assim. Ah, mas eu gosto de português, eu poderia escrever assim, ó, água. Tudo bem. Você tem habilidade lá da língua portuguesa. Parabéns, você conseguiu. Mas o problema é que você tem que desenvolver habilidade científica da natureza também. Então, nós vamos escrever água assim, tá? H2O. Pronto. O H2O, qual que é a massa dessa molécula? Que é a água que nós tão precisa dela, né? Pode repetir a definição, porque o chat aqui ele foge. De molécula? Molécula é o agrupamento de 2 ou mais átomos. 2, né? Porque não tem jeito de agrupar um só. Então tem que ser 2 ou mais. No caso da molécula de água, deixa eu circular ela aqui, ó. H2O. Ela é o agrupamento de 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Ou seja, tem 3 átomos unidos, juntos, colados. Eles casaram um com o outro. Os hidrogênios casaram aqui com o oxigênio. Foi um casamento triplo, tá? 3 uniram. Não é um matrimônio que a gente pode falar. Não é bigamia, é uma trigamia, tá? Exatamente. É uma trigamia isso aqui. Pronto. Uniu-se. Os 3 formaram uma entidade, um objeto. A gente chama molécula, tá? Essa união, esse agrupamento de átomos. Beleza. Então, ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Se eu te falar que cada átomo de hidrogênio tem a massa de 1U e cada oxigênio é 16U, qual que é a massa da molécula? Trisal, molécula, adorei. A forma dupla de 3. Então, olha só, a massa do H é 1, tá? U aqui é a unidade. Só que eu tenho quantos átomos de H? Olha o 2 aqui embaixo dele. Esse 2 aqui é do hidrogênio só, tá? Eu tenho 2. Oxigênio nessa molécula, eu tenho quantos? Não tem nenhum número aqui, professor. Deveria escrever o 1. Deveria ser assim, H2O1. Só que nós combinamos, eu falo químicos, que quando tiver o número 1, a gente fala assim, precisa escrever esse trem não. Vamos combinar que quando não tiver nada, é 1? Vamos. Aí ninguém gasta pincel a mais. Perfeito. Então, aqui eu tenho 16 vezes 1, que eu só tenho um átomo de oxigênio. Ele tem a massa de 16. Eu estou te contando esses valores, eu vou te informar no enunciado das questões, tá? Existem nos livros e tudo mais, não vou falar para você decorar, não precisa, tá? Não faz, mas faz sentido, já tem a letrinha, puxa. Então, aqui fica quanto? 2 vezes 1 dá 2U. 16 vezes 1, 16U. Então, a molécula de água tem a massa de quanto aqui, ó?
2U mais 16, 18. Então, a massa da molécula de água é 18U. Perfeito? Então, eu vou até escrever assim, ó. A massa molecular, MM, vou colocar aqui entre parênteses, H2O, ou seja, a massa molecular desse troço aqui. Quanto é? 18U. É a massa dessa molécula. Se eu colocar uma molécula de água num prato da balança, eu tenho que colocar 18 fatias do outro. E aí fica equilibrado. Beleza? É isso que significa. Então, como que eu faço para calcular a massa de uma molécula? Você vai ter que somar as massas dos átomos que constituem ela. Vamos fazer só mais um exemplo, para não tomar muito tempo. Ó, vou pegar uma maior zona. Ó. Eu vou apagar aqui, porque o meu quadro aqui não tem muito espaço. Espera aí. Ó, aqui é 18, já está aqui o resultado, tá? Vamos pegar essa daqui, ó. C6H12O6. Essa molécula aqui tem nome. No português é GLICOSE. Glicose. Tá? Na química ela é C6H12O6. Qual que é a massa da glicose? Em português eu não consigo não, mas em química eu consigo. Como é que é? Vou escrever aqui para você, ó. Eu tô te contando, tá? Tô te informando as massas atômicas que obtêm a massa molecular. Exatamente, Raila. Perfeito. Vamos fazer aqui mais uma vez. Com outra molécula, tá? Então, vamos lá. Qual que é a massa? Ó, eu tenho elemento carbono, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio nessa molécula. Essa aqui é a molécula de glicose. Qual que é a massa do C? Letrinha C é 12U. Qual que é a massa da letrinha H? 1U. E qual que é a massa da letrinha O? 16. Vocês vão ver que de tanto repetir, vocês vão acabar decorando. Vocês não têm obrigação, mas vocês vão acabar decorando, sem querer, tá? Por quê? Porque hidrogênio, oxigênio, carbono são os principais átomos da tabela periódica. Toda hora eles são chamados. Eles são atores principais. É igualzinho num filme. Eu tenho certeza aqui que se eu falar Brad Pitt, eu tenho certeza que você sabe quem é. Se eu falar para você Tom Cruise, Angelina Jolie, não sabe não, Daniel? Aí tá lascado, né? A Jennifer Aniston, do Friends, se bem que vocês não gostam muito de Friends, né? Mas, enfim, num filme, num teatro, tem várias pessoas atuando, mas a gente guarda o nome sempre dos principais, é assim que acontece. Na tabela periódica tem 118 elementos, mas pelo menos de uns 6, 7, 8, os principais ali, você vai guardar, você vai ver. Aí vamos lá. Glicose. Carbono. Quantos carbono tem? Tá aqui, ó, 6. Então é 6, ou melhor, 12 vezes 6. Quantos hidrogênios tem? 12. Então é 12 vezes a massa dele. Quantos oxigênio tem? 6. Então é 6 vezes a massa do oxigênio, que eu já coloquei aqui, ó, 16. Estou fazendo 3 contas, tá, paralelas, ó. 12 vezes 6. Isso aqui vai dar 72. Ou 12 vezes 1, isso vai dar 12. E 16 vezes 6 vai dar 160, com mais 16, 176. 176. Opa. Peraí. Não, tá louco, hein? Tô maluco aqui, hein? 10 vezes 6, 60. 6 vezes 6, 36. Então, 60 e 36 é 96. Eita, Ismael, desculpa, viu, pessoal? Mas acontece. 16, 96, pronto. Então, 6 carbonos com a massa 12, 112. 12 hidrogênios, a massa é 1, dá 12U. 6 oxigênio, a massa 16, dá 96. Agora tem que somar tudo, né? Porque a glicose é formada por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. 2 com 2 com mais 4, dá 10. Vai 1. 9 com 1 dá 10. 17, 18. 180. 180U. É letrinha U. Essa é a massa dessa bichinha aqui, desse troço aí. A massa dela é 180U. Não é 180 gramas, não é 180 quilos, tá, pessoal? É 180U. Uma mísera molécula de glicose, tá? Uma só. Só uma. É 180U, tá? Se você colocar a glicose num prato da balança, 180 fatias no outro prato da balança para equilibrar. Quando a gente está falando de átomo, tá?
Átomo. Então, imagina lá, pecinha de Lego. Quando a pecinha, uma pecinha só, U. Quando a gente está falando de molécula, que já é a união de U não, gente, viajei, desculpa. Quando a gente está falando sobre átomo, a gente está falando sobre a massa atômica, ou seja, quando você refere à massa do átomo, massa atômica. Quando você está falando de molécula, você fala sobre MM, que é massa molecular, tá? Então é assim, ó. H2O é um átomo ou uma molécula? Ah, é uma molécula. Como é que eu tenho certeza que é uma molécula? Porque eu estou vendo que tem mais de um átomo aqui junto, colado. Então, união de átomos é moléculas. Então, para a água, por ser molécula, ela tem uma massa. Tem a massa. Só que ela é uma massa molecular. Aí, se eu tiver um hidrogênio navegando sozinho, solitário, um pirata solitário, ele é um átomo só. Então, ele tem massa também. Só que ele é massa atômica. Ambas vão ser em U, tá? A unidade lá. Então, a massa do hidrogênio aqui, por exemplo, vai ser 1U e da água vai ser 18U, tá? Mas, realmente, massa atômica para átomo, massa molecular para molécula, tá?